Fala galera, beleza? Mais um vídeo começando. Hoje eu vim trazer aqui um vídeo falando dos oito consoles que não deram muito certo no mundo todo. Esse vídeo aqui vai ser dos mesmos temas que eu fiz antes, tá? Mas eu vou falar dos oito consoles que mais deram errado. Eu não vou falar só de um console, eu vou falar de oito consoles que deram muito errado, então bora nessa. Em oitavo lugar é o Sega Saturno. O anel de Saturno, a criadora do Sonic, sim, a Sega, deu seus primeiros passos para fora do console Zone, que foi o Sega Saturno. O processador do aclamado Genesis ou Mega Drive seria um concorrente do primeiro PlayStation, mas isso deu errado, tal como o plano Dr. Eggman, que é o vilão do Sonic. No lançamento de 1994, o PS1 saiu por $100, quer dizer, 100 euros, a menos, e ainda tinha um hardware muito mais potente, selando o fracasso do Saturno. O ocorrido teve alguns estilhaços, causando o cancelamento do game Sonic X-Treme, que era para ser lançado no Sega Saturno, mas infelizmente não foi lançado. E uma perda moral no lançamento do Dreamcast, que foi outro videogame que deu muito errado. Em 1998, nem tudo foi péssimo, de modo que no Japão o console foi até que bem recebido, mas não foi o suficiente. Em sétimo lugar, vamos falar do Virtual Boy, que também já apareceu aqui no canal. Antes das realidades, então bora começar. Antes da realidade virtual e aumentada serem algo comum e funcional, nos anos de 2010, a Nintendo tentou criar tecnologia, mas em 32 bits. Em 1995, mesmo com uma boa simulação dos ambientes 3D, os azuis e vermelhos saturados e cenários monocromáticos incomodavam muito a visão, algo que até hoje é um desafio do setor. O Virtual Boy também tinha características que tornavam praticamente um portátil com um visual em preto e vermelho e o controle conectado ao console. Ao todo, 22 jogos foram lançados para o aparelho, entre eles Jack Bros. E o universo de Megami Tensei. Então, agora a gente vai para um outro console. Oya. O videogame Oya. O Oya foi um videogame muito flopado, relativamente recente, com o console de 2013. Até que eu acho que um dos mais recentes aqui. Tirando um aqui que vai ter um mais recente ainda. Esse console foi criado em 2013, com um sistema baseado em um Android e que se conecta à TV. Criado a partir de uma campanha de financiamento coletivo, uma das principais características do OI é a possibilidade de modificar o seu hardware e criando jogos neles. No entanto, essa liberdade foi demais e não atraiu as principais desenvolvedoras do mercado. E com tantos jogos e servidores que já permitiram que os jogadores criassem seus próprios games, comprar um console dedicado, para isso não mereceu algo muito atrativo. Então, bora pro quinto videogame. CGI. Esse videogame até que é bem famoso, criado pela Philips e a Sony, que se juntaram a tentar fazer um leitor de CD. E sim, a Sony é da PlayStation e teve muitas falhas. Mas depois de um torturoso passo do CGI, eles criaram o PS1, que deu até bem certo. Mas voltando para o CGI, o visual dele parecia um videocassete. E coincidência ou não, os jogos disponíveis eram uma maioria de histórias interativas e educativas, interativas e educativas,
que não atraíram muito público na época. Lançado em 1991, ele ainda teve estranhamente jogos do Mario e The Legend of Zelda. Sim, o Zelda teve no CDI, não sei porquê. Não me pergunte. Mas o preço alto dos produtos não tão interessantes e não cativaram o público. E por conta disso, vamos pro Atari Jaguar. Que também a gente já fez vídeo sobre ele, tá? Quem quiser, eu posso mandar na descrição, talvez, se eu não esquecer, né? Mas provavelmente eu vou esquecer. Mas bora nessa. No começo da década de 1980, a conceituada fabricante de consoles já estava perdendo a mão por ter muitos lançamentos. Com isso, o fiasco era eminente, mas poucos imaginavam o ruído do Jaguar seria na verdade um miado e o fim da campanha no ramo. Foi o último videogame da Atari, para quem não viu aquele meu vídeo. Pois com o suposto primeiro sistema 32 bits da época, o Atari Jaguar de 1993 era uma combinação de dois processadores de 32 bits e a ideia que parecia boa no papel, mas não foi nada legal na prática, tornando o processo de desenvolvimento de jogos muito complexos que selaram o fim da Atari nos videogames. Em terceiro lugar, Xbox One. Sim, é difícil de acreditar que o Xbox One deu errado. Mas vocês vão entender quando eu falar aqui. Continuando o poderoso legado do Xbox 360 em 2013, que foi um dos melhores videogames que eu já joguei na minha vida, você é louco. Xbox 360 é um dos melhores videogames. Se você teve um 360, você sabe o que eu tô falando. Ou se você tem, você já sabe o que eu tô falando. Mas continuando. Em 2014, o videogame chegou às lojas, mas com muitos erros só foram corrigidos nas ótimas versões do One S e o One X, que eu tenho o S. Falando de design, o console era muito robusto, pesado e ainda tinha uma fonte externa que visualmente parecia de um notebook. Mas fazia bastante barulho e ainda por cima tinha uma luz tão forte quanto a do console. Além disso, o videogame teve a ambiciosa proposta de ser um grande centro de mídia para que os jogadores integrassem conversões de TV, a cabo substituíssem DVDs pelo novo Xbox. Porém, o controle que acompanha o console é muito bom, é um dos melhores já criados dos games. Sim, o controle do Xbox One, sem dúvida, é um dos melhores da Xbox. Mas o Xbox One cresceu só depois da versão do One S e One X. Se não fosse esse, provavelmente a Microsoft não ia o Xbox One ia muito falir. Então, agora em segundo lugar, PS Vita. Outro videogame com a difícil tarefa de superar seu mestre, mas dessa vez no setor de portáteis. Com a imensa popularidade do PSP, o PlayStation Portable, o PS Vita tinha essa missão de continuar a levar as grandes histórias da Sony para a palma da mão. Lançado em 2012, o console da fabricante japonesa teve, infelizmente, a ideia de criar um modelo próprio de armazenamento, que tinha valores muito altos e davam problemas constantemente. Com isso, a baixa popularidade afastou muitas desenvolvedoras e em pouco tempo ficou muito obsoleto com uma biblioteca pequena. Um dos fatores mais legais era a retrocompatibilidade do PS1, mas com a nostalgia não era suficiente para os fãs. E com isso, bora pro primeiro lugar. Antes do sucesso do Nintendo Switch, a Nintendo derrapou com os cards e uma banana. A grande revolucionária empresa dona dos amados sucessos SNES, o Super Nintendo, para os mais chegados, o Game Boy, Nintendo DS e GameCube, resolveu tentar algo um pouco mais ousado com o Nintendo Wii U. No entanto, o hardware ultrapassado do controle, confuso e não fizeram o console Big N vingar no mercado. Com o PS4 e o Xbox One à beira do lançamento, as desenvolvedoras e o público buscavam
um mais poder gráfico para experiências modernas e algo que o console da Big N já quase não tinha até mesmo quando comparado com o PS3 e o Xbox 360. E sim, ele perdia até algumas coisas do PS3 e Xbox 360. Claro, o Xbox 360 e o PS3 são uma ótima geração, mas falando assim, o Nintendo Wii U não recebia muitos jogos de estúdios grandes. Mal se sustentava com exclusivos, tornando o console mais fracassado da Nintendo, rendendo apenas 13 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Mas infelizmente o vídeo tá ficando muito longo, então ele vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixe like, se inscreva no canal e falou!